Quando a gente lê um livro, normalmente vai imaginando a história. Os personagens se tornam reais aqui, ó, dentro das nossas mentes. Tanto é que muitas vezes, quando um livro vira filme, a gente até meio que se decepciona um pouquinho com o personagem, né? Afinal, dentro da nossa cabeça ele era diferente. Agora, se a gente que é adulto se diverte, imagine as crianças. Para falar sobre a importância da contação de histórias para o desenvolvimento da criança, nós convidamos a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Bom, uma das coisas importantes da contação de história é justamente isso, é instigar a criatividade da criança, né? Isso, estimular a criança a pensar, estimular a questão da memória, né? A atenção e, é claro, que também a questão motora, porque no momento em que você se senta para escutar outra pessoa, contar uma história, nós estamos também desenvolvendo o nosso lado motor. Quando nós sentamos na posição ereta e estamos disponíveis para escutar alguém, nós estamos desenvolvendo as nossas habilidades cognitivas, né? As nossas funções cognitivas relacionadas à atenção, à memória e também à coordenação motora, embora as pessoas não fazem esse tipo de relação também. Exatamente. Uma coisa que é sempre muito interessante é que a criança, às vezes, se apega a determinada história e que é sempre aquela. Por quê? Porque, então, as crianças, os pequenos, principalmente até os 6 anos, quando eles gostam de uma coisa, eles aprendem aquilo ali com muita facilidade. E o grande prazer dessas crianças é eles autocompletarem a história. Então, assim, eles conhecem aquela história, eles sabem o que vai acontecer, então eles querem acompanhar o narrador, sabe? A falar as mesmas frases, a falar as falas, né? As próprias falas dos personagens, né? Então, por isso que essa autoidentificação da criança é muito importante. E isso também, Elaine, ajuda na resolução dos conflitos internos que a criança vive. Porque muitas vezes a criança ela se identifica tanto com o personagem, mas isso é uma maneira subjetiva dela lidar com algum problema que ela está vivenciando internamente. Ou às vezes ela não consegue entender muito bem o não, ou às vezes ela tem alguma relação de amizade na escola que não está muito bacana, então ela se relaciona com aquele personagem e o personagem consegue resolver, né, esse tipo de conflito, então essa criança pega para ele essa história, seria então uma forma dele colocar para fora aquele sentimento com que ele não sabe lidar ainda. A partir de que idade é legal começar a contar histórias? Desde quando a criança está na barriga da mãe, né? Só. Quando a criança escuta a voz, né, já no ventre ali, você já vai criando um vínculo muito importante com a criança, né? E essa questão da tecnologia tem tirado um pouco isso, né, das famílias, até mesmo das escolas. E além do fato da tecnologia, a gente precisa falar também sobre essa necessidade que a escola tem de avançar os conteúdos. Então, o momento de contação da história tem perdido um pouco essa graça, tanto na escola quanto nas famílias que não têm tido mais tempo, né? Pela experiência ali, às vezes a gente conversa com as mães e elas relatam que não tem mais tempo, que não tem o hábito de contar a história para as crianças e é tão importante. Ou seja, tem uma diferença grande entre você sentar e contar uma história e falar, tô aqui e veja essa história. Com certeza. No tablet. Não tem nada a ver, né? O fato de você sentar, você se doar para a criança, aquele momento de contação de história, é um momento que você está dedicado inteiramente para essa criança. Então, a sua atenção está voltada para ela, assim como a atenção dessa criança também está voltada para você, né? Então, esse momento de carinho, ele é muito importante. Ao passo que se você entrega para a criança o tablet, é claro que aquilo ali é interessante, mas a criação o vínculo que se desenvolve com o tablet é muito diferente do vínculo que se tem entre as pessoas, né? Então, por isso que a gente defende tanto aquela coisa que a gente tinha antigamente de sentar-se com a criança e o livro na mão e ter esse momento lúdico, porque é uma questão lúdica também, embora você conte uma história, talvez a história nem seja engraçada, né? Mas é um momento em que provoca na criança sentimentos bons, por isso que nós chamamos de momento lúdico. Tem muitos pais que colocam sempre a história antes de dormir. É esse o melhor horário ou não tem melhor horário? Não tem melhor horário. Geralmente, os pais eles procuram criar hábitos, né? Implementar na sua vida uma rotina que deve ser seguida. Mas a história ela pode servir para acalentar a criança, em um momento de uma espera, por exemplo, na sala de um consultório médico, em que a criança está impaciente. Então, o pai e a mãe, né, podem utilizar esse recurso da história para acalmar a criança quando ela está agitada, para acalentar, quando às vezes ela está muito nervosa ou está triste com alguma coisa, pode servir de escape aí esse momento da história. Tem os livrinhos para as mais variadas idades, né? O legal é botar a criança do lado para que ela veja também ilustrações, ou pode só sentar e contar, ou pode inventar uma história.
Quando a criança não sabe ler, né, o livro, quando você não está utilizando do recurso da leitura para contar a história, é importante que a criança tenha o livro em casa, porque esse fato de ter o livro instiga a criança a querer pegar o livro na mão, consequentemente incentiva a leitura posteriormente, né? Mas o fato de você pegar o livro e contar uma história aleatória também é importante. O que se deve fazer é sempre pegar o livro à mão, ou se não, ter algum objeto para, para chamar a atenção da criança, alguma Fantoches, coisa, isso, alguma coisa que chame a atenção mesmo, ou que produza sons, ou que seja alguma coisa diferente para tirar a criança daquele momento, talvez estressante, para mudar um pouco a rotina da criança. E isso é importante da história, né? Se a história, de repente, não tiver um final muito feliz, dá para, de repente, ou o contrário também, dá para sugerir para a criança inventar um final para aquela história? Com certeza, isso é muito importante, principalmente quando você faz, no meio da história, você faz perguntas aleatórias sobre aquilo que você já contou. Então, pergunta sobre aquilo que já aconteceu, ou senão você pergunta assim, mas e se ela fizesse tal coisa? O que poderia ter acontecido? Esse fato de você fazer a criança pensar, usar a criatividade da criança para ela produzir, além de você estar estimulando essas funções cognitivas, nós estaremos estimulando também a linguagem, que é uma habilidade muito importante para o desenvolvimento dessas crianças, que também está sendo esquecida. Então, as crianças com mais idade, elas têm falado mais errado, justamente porque não têm mais o hábito de conversar com outras. Só para a gente encerrar, contar história é uma coisa que tem que ser para sempre. Para sempre, Elaine. Isso, assim, histórias não é só para criança, histórias entre os amigos, né, entre os mais velhos, entre os idosos. Então, contar história e ouvir história é muito bom. Às vezes eu não posso não ser o exímio contador de história, mas ter esse tempo para ouvir quem se dispõe a contar história é muito importante, deixar com que essa coisa não morra. A vida fica mais leve, Com né? certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigada.